Aí você fez um projeto de móveis planejados, o projeto ficou super bonito, o cliente elogiou demais, mas às vezes ele não comprou, não fechou a venda, não é verdade? E a gente fica com aquela preocupação, o que eu fiz de errado? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Diogo Martins, eu sou representante comercial aqui da DM Representação e já durante essa vasta experiência no ramo de móveis planejados, a gente quer compartilhar com você aqui algumas experiências para tentar te ajudar na questão dos projetos para móveis planejados. Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar é que nem todos os projetistas eles têm aquela facilidade de conflitar o cliente com relação ao projeto que ele chega pedindo para você. E isso requer mesmo um pouco de ousadia, mas principalmente de sabedoria, né? Precisamos ter alguma cautela, mas é importante pensarmos e agirmos assim. Porque às vezes o cliente ele chega até você por um projeto que ele viu, né, no Instagram, ou ele até viu em alguma outra loja, e ele quer aquilo para a casa dele. Mas nem sempre, a gente sabe que nem sempre aquilo é o que vai ficar melhor para ele, né? E outra coisa também, a maioria dos consumidores, dos clientes de planejado, não tem muita noção do quanto custa cada item da nossa biblioteca. Então, às vezes, eles pedem para nós algo que pode parecer simples para eles, mas tem um custo muito elevado. E o projetista, ele tem que ter aquela tranquilidade, ele tem que ter aquela clareza de posicionar o cliente, de dizer para ele com clareza, olha, esse produto ele faz parte dessa linha, né, de produtos de alto padrão e por causa disso ele pode criar, ele pode onerar para você esse móvel nesse sentido e por aí vai. Então, deixar claro para o consumidor quanto custa cada parte do projeto dele é de suma importância. E às vezes a gente vê projetistas que se sentem acanhados de falar com o cliente a respeito do valor do projeto, mas isso não precisa acontecer. E o que te facilita, né, o que facilita você ter essa tranquilidade é você conhecer o seu produto. Você abre o Promob, você dá uma olhada lá quanto custa cada puxador, quanto custa cada cor. Quando você faz esse estudo do projeto, do Promob, você consegue ter mais segurança de saber aonde você vai aplicar mais valor dentro do projeto do seu cliente. E olha só, quando você dá uma explicação dessa para o cliente, você vai concordar comigo. O cliente sempre fica mais impressionado também. Ele fala, nossa, como você é profissional, às vezes ele fala como você é especialista, ou às vezes ele fica te perguntando quanto tempo você já está no ramo. Tudo isso por quê? Porque você mostrou para ele que através das suas dicas você é um especialista em móveis planejados. Então, todo o período do projeto é uma oportunidade que você tem de mostrar para o seu cliente o quão especialista você é no seu ramo. E isso vai aumentar a segurança dele em comprar com você, ok? Outra coisa também importante é o seguinte, toda vez que você está mostrando um projeto para o cliente, é importante você entender que às vezes ele só quer ter uma noção de quanto que ele vai investir na casa dele como um todo. Às vezes ele não vai comprar todos os ambientes de uma vez com você. E por causa disso, é importante a gente também fracionar o orçamento do cliente. Você poder dar para o seu cliente uma noção de quanto custa cada parte do projeto dele. Isso vai te ajudar muito também, sabia? Às vezes você vê um projetista, ele vai fazer um orçamento de um dormitório. Imagina um dormitório grande, que ele tem uma parte no closet, ele tem um painel para TV, ele tem mesas de cabeceira, e aí o cliente pergunta para você, tá, mas quanto que eu vou investir nesse projeto? E aí você dá um único valor para ele, olha, custa 100. O cliente fica um pouco sem opção. Se ele pode fracionar aquilo, vai ajudar ele também a tomar algumas decisões. Então, uma dica de projeto que eu tenho certeza que vai te ajudar é você começar a fracionar o seu projeto de maneira que o seu cliente se sinta com a opção de comprar algumas partes naquele momento. Olha, por exemplo, o closet, ele vai custar esse valor, as mesas de cabeceira mais a cabeceira esse valor, o painel de TV mais o aparador custa tanto. Então, quando você fracionar o seu projeto, você vai perceber que o seu cliente ele vai se sentir um pouco mais aliviado, mais leve, no sentido de poder escolher a parte do projeto que ele quer comprar naquele momento.
Toda a apresentação do projeto é importante, mas maior ainda é a importância quando o cliente ele vê que você está preocupado com os benefícios que você está gerando para ele. Porque nós entendemos também que não é todo cliente que entra numa loja, que nos procura apenas querendo um produto de extrema qualidade. Não é isso. Às vezes nós nos deparamos com consumidores que eles querem comprar móveis para investimentos. Ele quer investir num imóvel, ele compra os móveis para melhorar o investimento que ele está fazendo no imóvel dele, não é isso? Então existem diferentes tipos de consumidor e diferentes tipos de experiências que eles querem através do seu projeto. Por isso que nós reforçamos, temos que ter a ousadia de oferecer projetos diferentes ao que o seu cliente chega te procurando. Você vai perceber que às vezes uma segunda, uma terceira opção vai deixar o seu cliente muito mais à vontade em comprar com você. Há pouco tempo atrás visitamos uma loja e foi muito interessante, porque nós acompanhando ali, conversando com o projetista, perguntamos: olha, me mostra qual foi o último projeto que você não vendeu. Né? Vamos fazer essa brincadeira, né? Me mostra o último projeto que você não vendeu. Quando o projetista mostrou o projeto para nós, primeira coisa que já ficou claro, era um projeto totalmente inflado, muito material. Era madeira embaixo dos armários, madeira por cima, tudo muito amadeirado. Sabe aquele projeto um pouco pesado? E aí aquela pergunta, né? Mas por que você não ofereceu uma opção mais leve, um projeto mais econômico? E aí a resposta do projetista foi: porque o cliente quis assim. Nós sabemos que esse é um grande clichê dentro do nosso ramo de móveis planejados, mas também uma frase muito perigosa, porque na maioria das vezes ela impede que o projetista tome a iniciativa de fazer uma proposta mais inteligente, mais assertiva. Então, mais uma vez, não precisamos conflitar o cliente. Sabe, olha, esse projeto não vai ser bom para o senhor, não vai ser bom para a senhora. Não podemos fazer isso. Mas ao mesmo tempo, nós temos por direito oferecer uma segunda ou terceira opção para aquele cliente. Eu tenho certeza que essa variedade de projeto dentro da sua apresentação vai fazer você vender muito mais. E o cliente vai se sentir cada vez mais satisfeito, porque ele entendeu que ali tem um profissional disponível para levar ele para um caminho melhor de aquisição dos seus produtos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você acha que isso vai realmente te ajudar, entre em contato conosco. Nós vamos deixar um link na descrição, você vai entrar em contato conosco e nós vamos até você melhorar todo o seu processo de venda e de projeto.